Pronto, pessoal, iniciando nossa aula, né? Bom dia a todos. Hoje a nossa temática, pessoal, vai ser sobre população brasileira. Nós vamos entender alguns pontos que perfazem a estruturação da população brasileira, de acordo com alguns conceitos, e temos um texto base, um texto um pouco resumido, que vai servir para a gente ter como parâmetro os padrões da população brasileira. E também vou apresentar para vocês algumas imagens para a gente fazer o confrontamento de informações, tá certo? Eu vou tentar aqui apresentar o texto para vocês, para a gente dar início à nossa aula. Vejam aí se está aparecendo para vocês um texto aí. Apareceu? Sim. Pronto, eu vou fazer uma leitura dele, pessoal. Ao final, eu vou fazer todo um comentário sobre o texto, para a gente não ficar só em cima do texto, tá bom? Aí depois nós vamos fazer uma atividade diferenciada. Então vamos aqui ao texto. É um texto bastante resumido, são apenas 2 folhas, então não vai ser tão cansativo, para a gente entender só alguns dados sobre a estruturação da população brasileira. Então vamos lá. Atualmente, atualmente o Brasil possui a quinta maior população do mundo, conforme dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. Lá em 2010, veja que os dados aí já estão ultrapassados, viu? Eu vou atualizando aqui para vocês. Lá em 2010, o Brasil tinha 190.755.799 habitantes. Hoje, nós já temos aproximadamente 208 milhões de habitantes. Então, em 10 anos, o Brasil cresceu 18 milhões de habitantes. Só um segundo aqui, deixa eu olhar, tem mais colega querendo entrar. Então, vamos voltar. Ou seja, o Brasil acrescentou 18 milhões de habitantes num período de 10 anos, que dá a média de 1,8 milhão anual, onde apresenta uma concentração populacional inferior apenas à dos referidos países acima, aqui, olha. China, Índia, Estados Unidos e Indonésia. Apenas, né, esses 5 países, esses 4 países estão à frente do Brasil: China, Índia, Estados Unidos e Indonésia. A divisão da população brasileira, conforme o sexo, é a seguinte: 51% é composto por mulheres e 49% é composto por homens. As mulheres também são a maioria nas universidades, em torno de 57%. Então vamos analisar esse primeiro parágrafo, pessoal. As mulheres estão em quantidade maior, né? 51 a 49%. E entre elas estão 57% ingressando em cursos superiores. Ou seja, as mulheres, além de ter mais contingente, também têm mais acesso a uma educação superior. Esses são alguns dados preliminares. Veja que o texto está trazendo dados de 2010 e eu já estou atualizando para vocês 2020. Então, hoje o Brasil conta com aproximadamente 208 milhões de habitantes, onde 51,3, 51,4 são de mulheres, 48,6 composto por homens. Entendido esse início, pessoal? Quem tiver pergunta, coloca no chat, ou então liga o microfone de forma ordenada, viu? Alguma pergunta?
Nada? Então vamos voltar aqui. A taxa de crescimento demográfico do Brasil está em constante processo de declínio. Esse fato é consequência do planejamento familiar e principalmente da redução da taxa de fecundidade, ou seja, o número de filhos gerados por cada mulher. Conforme dados da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios, o PNAD, em 2008, veja, 12 anos atrás, a taxa de fecundidade da mulher brasileira é de 1,89 filhos. Hoje, pessoal, digo a vocês que essa taxa caiu ainda mais. 12 anos atrás estava 1,89, hoje está em torno de 1,3, 1,4. Ou seja, o planejamento familiar, redução de filhos por casal, né, ou por mulher em idade de fecundidade, é um sinal de que as famílias estão planejando-se mais. Estão vendo que ter muitos filhos vai trazer problemas financeiros. Por quê? Porque hoje em dia nós sabemos que temos uma população que ganha pouco. A grande maioria ganha bastante pouco. Ou seja, não dá, né, para sustentar uma família com mais de 2 filhos. Então, essa média de 1,89 hoje está caindo para 1,3. Tendo em vista que temos muitos e muitos casais que nem filhos possuem. Então, é uma média feita no geral, tá certo? Entendido isso aí? Lívia, falar alguma coisa? Por enquanto, não. Sim, em relação a... Tinha dúvida, né? Deu para entender, pessoal, esses dois parágrafos aí? Quem tiver pergunta, pode fazer. Liga o microfone, pergunta aqui no chat, tá certo? Nada? Então vamos lá. Apesar de ser um país populoso, significa população absoluta. População absoluta é o número total de habitantes do Brasil. Ele é povoado. Poxa, se ele tem uma grande população, como é que ele é pouco povoado? Porque o conceito de povoado e populoso é diferente, pessoal. Populoso é o número total de habitantes, ou seja, o Brasil hoje tem em torno de 208 milhões de habitantes, então ele é bastante populoso. Mas, ao mesmo tempo, ele é pouco povoado. O que é isso? Eu vou pegar esse número da população e dividir pelo tamanho do território brasileiro, que gira em torno de 8 milhões e meio. Quando eu faço esse cálculo, eu só vou ter 22,4 habitantes por quilômetro quadrado. Se a gente levar em consideração que tem país onde tem mais de 100 habitantes por quilômetro quadrado, nós somos um país pouco povoado. Então, vamos diferenciar. Populoso, porque tem muita gente. Povoado, porque essa muita gente está dividida num espaço muito grande e que tem áreas que o povoamento é bem pequeno. Por exemplo, na região norte, não chega nem a 5 habitantes por quilômetro quadrado. É diferente do sudeste, que já passa de 40, 50 habitantes por quilômetro quadrado. Vocês entenderam a diferença de populoso e povoado? Sim. Então, pronto. Lembrando mais uma vez. Populoso, número absoluto. Se eu disser, o Brasil tem 208 milhões de habitantes. Então, Brasil populoso. Se eu disser, o Brasil tem 22,4 habitantes por quilômetro quadrado. Esse quilômetro quadrado, vocês já vão logo observar. Indica densidade demográfica, ou seja, número de habitantes por quilômetro quadrado. Pega a população total e divide pela área do território. Vamos lá. Olha, pronto, o que eu acabei de falar para vocês, eu vou dizer aqui no texto, olha. O território é habitado de forma extremamente desigual. São Paulo é o estado mais populoso, com mais de 41 milhões de habitantes, enquanto que Roraima é o menos populoso, só tem 479. A ocupação populacional nas diferentes regiões comprovam essa concentração desigual no território brasileiro. Aí nós temos aqui as referências, olha. No Nordeste, tem 53 milhões de habitantes, com a densidade de 34,2. No Norte, acabei de falar para vocês, ó, eu disse 5, mas foi 4,1. 5 atualmente, e aqui são dados anteriores.
No Sul, 47,5%. Sudeste, 87%. E no Centro-Oeste, 8,7%. Ou seja, se nós observarmos que o Sudeste é onde tem mais gente, onde fica São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais, a concentração de população é maior. Quando eu falo do Amazonas, de Roraima, de Rondônia, aí vem para aqui, olha, cai para 4 habitantes por quilômetro quadrado. Olha a diferença, 87 no Sudeste e apenas 4 no Norte. Significa dizer que a distribuição dos 208 milhões de habitantes ela é feita de forma desigual em todo o território brasileiro. Deu para compreender isso aí, pessoal? Quem tiver dúvida, pergunta, por favor. Não deixe passar sem entender, não, viu? Pronto. Zezão, qual é o aluno? Tem esse nome aqui, Zezão? Luiz, né? Luiz Henrique. Ó, vamos lá, Luiz, repetir aqui. Olha, o Brasil tem em torno de 208 milhões de habitantes. Então, eu estou falando de população absoluta, é um número absoluto. Nós temos 208 milhões, certo? No momento que eu digo, o Brasil tem 22,5,5. Não tem problema não. 208 milhões é um número absoluto. Se eu disser o Brasil tem 22,5 habitantes por quilômetro quadrado, eu já estou falando de população relativa. Então, esse dado de 22,5 é um dado pequeno. Por quê? Eu acabei de apresentar no quadro aqui no texto, você pode olhar no texto, enquanto no Nordeste, no Sudeste, nós temos 87 habitantes por quilômetro quadrado, no Norte nós só temos 4. Olha aí como é discrepante a distribuição da população brasileira pelo território. No Norte tem pouca gente e no Sudeste tem muita gente. Deu para entender agora a diferenciação? Alguém mais tem alguma pergunta, pessoal? Para não deixar passar sem entender? Está dando para entender? Então vamos voltar lá para o texto, né? Aqui só complementando o dado que eu falei para vocês. Ó. Portanto, a região sudeste é a mais populosa e mais povoada do Brasil. Por que mais populosa e mais povoada? Deixa eu mostrar de novo. Tem mais de 80 milhões de habitantes, aqui é a população absoluta, e tem 87 habitantes por quilômetro quadrado, que é a densidade demográfica, também chamada de população relativa. Então, por isso que o Sudeste se destaca. E é composta pelos estados de São Paulo e Rio de Janeiro, principalmente. Há 4 décadas, o Sudeste caracteriza-se como tal. A expectativa de vida do brasileiro está crescendo a cada ano, fator resultante de melhorias nas condições de vida e saúde no país. Conforme a pesquisa do IBGE, a população do Brasil vive em média 72,8 anos. Atualmente, o país ocupa o 80º lugar no ranking mundial de expectativa de vida pela ONU. Aí eu pergunto a vocês, será que esse dado realmente está interessante? 80º lugar, um país que hoje está entre as 10 maiores economias, se contentar entre os 80 colocados nesse ranking de expectativa de vida, eu acho isso muito pouco. O Brasil, o potencial que existe, pelo dinheiro que nós temos aqui no país, nós éramos para estar entre os países do primeiro mundo, e não amargando o 80º lugar, né? A posição 80 no quesito expectativa de vida, 72,8 anos. Hoje, esses dados, eu digo para vocês, são dados de 10 anos atrás. Hoje não passa de 74 anos a expectativa de vida. Ou seja, cresceu pouco em 10 anos. Para ser um país desenvolvido, por exemplo, tem países como o Japão que a expectativa de vida supera os 80 anos. Tem um país na Europa, a Suécia, por exemplo, supera os 83 anos. Então, são 10 anos a mais do que a expectativa de vida do povo brasileiro. Então, para mim, esse texto aqui, nesse contexto, não é legal. Dizem que o Brasil está com melhorias nas condições de vida e saúde do país, e a gente observa que isso não está.
acontecendo. Não é verdade, pessoal? Então vocês discordam. Eu aqui estou discordando do texto. Vocês acham que houve uma melhoria na condição de saúde do país, de educação? Falem aí o que vocês acham. Quem quiser ligar o microfone, fica à vontade. Então, fala aqui no chat, tá bom? Olha, Luiz disse que não acha não. Eu também não acho. Não houve essa melhoria. O crescimento foi mínimo para um período de mais de 10 anos. Certo? Então, vamos fechar o texto aqui, olha. O IDH, que é o Índice de Desenvolvimento Humano, também está ampliando a cada ano. De acordo com o relatório mais recente, divulgado em 2010, veja que estamos trabalhando com dados de 2010 e vou já falar de 2020. O Brasil possui 0,699, ocupando a 73ª posição do ranking mundial, que é composto por 169 países. Vamos analisar isso aqui, pessoal. Primeiro, o que é IDH? Esse Índice de Desenvolvimento Humano, ele leva em consideração três fatores importantes, que é o nível de escolarização, ou seja, o quanto a pessoa estudou, leva em questão a expectativa de vida, que é quantos anos, em média, a população vive, e leva em consideração a divisão de renda, se é uma divisão de renda bem feita entre a população. Então, vocês acham que levando isso aí em consideração, isso é 2010, em 2020 eu digo a vocês que o Brasil está em 0,73, mas não passa da posição 70. Então, pergunto a vocês, num ranking de 169 países, o Brasil está na 70ª posição. Isso é uma posição de destaque? Vocês acham que o Brasil ocupa uma posição de destaque, estando entre os 70 melhores, onde nós temos 170 países analisados? Respondam aí, o que é que vocês acham? Não. Não, né? Alguém discorda? Pois é, pessoal. Então não melhorou nada. O Brasil, pelo potencial, referente novamente ao potencial econômico que nós temos, nós não deveríamos estar amargando a 70ª colocação. Nós deveríamos estar entre os 10, 15, 20 melhores países do mundo. Mas insistimos com a péssima distribuição de renda, com a escolarização que é negada a muita gente, apesar de estar na lei, mas é negada a muita gente, né? Não acompanha o desenvolvimento. As políticas públicas voltadas para a saúde também não são boas, tanto que a gente está vendo aí o colapso que está havendo. Então, esses dados aqui estão maquiados. A verdade é essa. Vamos fechar aqui com esses últimos dados aqui, olha. A taxa de mortalidade infantil é outro índice social que tem apresentado melhorias. Conforme dados de 2009, publicados pelo IBGE, a taxa de mortalidade infantil no Brasil passou de 33,5 crianças por mil para 22 entre 98 e 2009. Entretanto, o país tem muito a melhorar, especialmente em relação à desigualdade social, saúde, educação, distribuição de renda, segurança, entre outros fatores. Ou seja, pelo que a gente dá para entender nesse outro parágrafo, ele está dando um contrassenso, né? Ele diz que está melhorando e, ao mesmo tempo, diz que a gente tem que investir em desigualdade, acabar com a desigualdade, né? Reforçar a saúde e a educação. Então, veja que é um texto que nos traz uma contradição no último parágrafo. Aí eu já adianto para vocês. Em 2020, será que realmente melhorou esses dados da população brasileira? Será que a gente tem saúde de qualidade, educação de qualidade, investimentos de emprego e renda? O que é que vocês acham sobre isso aí? Lara está dizendo com certeza não, né? É o mesmo que os demais pensam? Pois é, pessoal, esses dados aí eles estão bem maquiados, né? Veja aqui essa figura, olha. O Brasil, quinto país mais populoso do mundo. Está vendo o tamanho dessa aglomeração aqui? Ela não acontece em todas as regiões. Aqui provavelmente é sudeste, mas se a gente for lá para o norte, a gente não encontra aglomerações desse tipo, tá certo? Entenderam, pessoal, esse texto? Um texto mais curto que eu separei para vocês, para a gente não ficar só
atento a um texto mais longo. Professor, Pronto, para ir aqui tem... copiando as perguntas e respondendo no caderno? Oi, essas duas aqui? Não, nós vamos já discutir essas duas questões, tá certo? Deu para entender, pessoal, o texto? Ficou alguma dúvida? Querem perguntar alguma coisa? Fiquem à vontade, né? Estou vendo que está todo mundo entendendo. Eu vou tirar o compartilhamento do texto no momento, depois eu volto para ele, para a gente fazer a atividade. Eu vou só apresentar aqui algumas imagens, tá certo? Para a gente fixar mais ainda esse conteúdo. Então, deixa eu interromper essa parte aqui para a gente ver a outra. Apareceu aí para vocês nas imagens? Sim, né? Vamos lá para elas. Olha, eu tirei essas imagens aqui já para a gente fixar mais ainda o nosso conteúdo. Qual é a cara do povo brasileiro? Tá vendo esse primeiro? Etnias diferentes. Nós temos o branco, nós temos o cafuzo, o mulato, que são as misturas raciais, né? O branco com o negro, né? O migrante, tá vendo? Olhinhos puxados. Nós temos várias raças, várias etnias que compõem o povo brasileiro. Olha outra imagem, perdão, outra imagem aqui, que também é comum, que eu acabei de falar para vocês, tá certo? Composição étnica da população brasileira. Nós temos 208. O branco é a maioria, mas veja que o pardo está muito próximo disso. Hoje nós temos em média 100 milhões de brancos e 90 milhões de pardos. O que é pardo? É aquela mistura do branco com o negro e às vezes com o branco com o indígena. Nós temos nomes específicos como o cafuzo, o mameluco, o mulato, que é a mistura racial. Aqui eu só quero que vocês entendam isso aí. As raças, né, as composições étnicas que predominam no território brasileiro. Tá vendo que imagem bacana aqui, ó, né, a imagem da bandeira do Brasil, a lourinha com o menino negro e outro com características indígenas. Então, cada um tem suas características próprias. Tá dando para entender, pessoal? Tá dando para visualizar direitinho aí? Ah, vamos lá. Outra imagem aqui interessante, olha. Pronto, aqui nesse quadro aqui, nessa pizza, nesse gráfico de formato de pizza, está distribuída a população, tá vendo? Por cor e raça em 2010. Em 2020 não mudou tanto. Nós temos essa parte azul, né? A população branca, população parda, esse lilás. O verde são as pessoas, se não me engano aqui é negro, não sei se é negro aqui essa composição, acho que seja. Então veja que branco e pardo são muito semelhantes à quantidade, certo? Vamos ver se tem mais algum mapa interessante aqui. Hum, Pronto, outro gráfico aqui, olha, com o passar do tempo, entre 1950 e 2000. Veja que os brancos eram 61,7, depois caíram para 54, aumentou para 55 e até 2000 estava em 53,8. Hoje, em 2020, está em torno de 54%. Os pardos em torno de 44, 45%. Negros em torno de 10%. Então, essa é a configuração
étnico-racial do povo brasileiro, certo? Deixa eu olhar se tem mais alguma coisa aqui para a gente observar. Ah, Vamos ver se tem mais algum gráfico interessante aqui para a gente observar. Não, basicamente são coisas repetidas, né? Então é isso, pessoal. Nós somos compostos por várias raças, né? Temos o branco, o pardo, o negro, tem colocam também como população amarela, os ameríndios. Então, cada um tem suas características, suas peculiaridades. O que não pode haver é a questão da injustiça, né? Das injúrias raciais, não pode haver, né? Como houve em vários e vários países pelo mundo, o apartheid, entre as outras coisas, porque negros não podiam se misturar com brancos, então isso aí não pode haver. Essa desigualdade social, que a gente vê que é acentuada, isso aí não pode acontecer de maneira nenhuma, certo? O racismo não deve caber no nosso cotidiano. Deu para visualizar, pessoal, entender a configuração da nossa população, em detrimento do texto que a gente acabou de ler? Se tiver dúvida, pode perguntar, viu? Luiz aqui botou que os Estados Unidos é o país que tem mais racismo, né? Para você ver, olha, ele é um dos países que tem muito disso aí, né? Lá no Brooklyn ficam os negros isolados, né? Entre aspas, mas o mundo todo tem esse racismo, né? A Alemanha, do período de Hitler, era muito racista. Tem essa parte dos Estados Unidos, que é uma mancha nos Estados Unidos. Aqui no Brasil nós temos também muito racismo. Então, faz parte de todo mundo. Não é só caso de país pobre, não. País rico também tem muito desses problemas, né? Isso aí vem desde o período de formação desses continentes. Estou colocando aqui o caso policial que matou da cor da pele. O preconceito racial, ele está estampado, não é uma coisa local, é uma coisa muito, né? A gente vê que isso acontece em vários países do mundo. Tem a questão religiosa, não é só a questão da cor. A gente vê muitos conflitos, principalmente no Oriente Médio, por questão de disputas de território, de religiosidade, de petróleo. Ou seja, a ganância do homem, ela ultrapassa limites sociais, né? A gente não olha mais o outro como um amigo, como um irmão, mas sim como um adversário, alguém que pode tirar alguma coisa de você ou que pode lhe prejudicar, né? Então, é complicado o que acontece hoje na sociedade mundial, né? Alguma pergunta, meus caros, até aqui? Deu para entender direitinho o teor do texto? Deu para observar? Quem tiver pergunta, pode fazer, viu? Não é uma pergunta. Vou tirar o compartilhamento dessas imagens e vou colocar a atividade que tem lá no texto para a gente resolver, certo? Só um minutinho aí. Tá dando para ver aí, pessoal, novamente o texto com as questões? Olha, já apareceu para vocês. Tá aparecendo aí a atividade? Pronto. Então vamos lá.
Então, depois do texto, temos essas duas questões objetivas. Olha. Número 1. De acordo com o Censo Demográfico de 2010, veja que é de acordo com o texto, realizado pelo IBGE, o Brasil alcançou uma população de 190.755.799 pessoas, totalizando 22,4 habitantes por quilômetro quadrado. Veja que esses dados estão lá no texto. Diante desses números, podemos concluir que o país é densamente povoado, letra A, populoso, letra B, homogeneamente povoado, letra C, ou proporcionalmente adensado, letra D. E aí, o que é que vocês acham aí, pessoal? É A, B, C ou D? Coloquem no chat aí o que vocês acham. A gente discutir. Riquelme B, Lívia B, Mainara B. Alguém pensa diferente? Eduardo vai de B também. Mais alguém? Vamos voltar lá para a gente ver, né? Saber mesmo. Veja que o texto diz que o Brasil tem 190 milhões de habitantes e só 22,4. Então, ele é densamente povoado, letra A? Não. Ele é populoso? Sim. Aí está a nossa resposta. Letra B. O Brasil é um país populoso. Por quê? Porque tem uma população absoluta, que são esses 190 milhões e mais de habitantes, como população total. Ele não é homogeneamente povoado, que eu acabei de falar para vocês que tem região que tem uma diferença muito grande da outra, e proporcionalmente adensado, também não é dessa maneira. Então, letra B é a nossa resposta para a questão número 1. Deu para entender por que a letra B? Quem tiver segunda questão. Veja a segunda questão. Olha. A população brasileira, apesar dos esforços praticados pelo governo para uma melhor ocupação do território ao longo do século XX, ainda está presente no território de forma bastante concentrada. Sobre essa questão, responda o que se pede. Número 1 aqui, olha. Assinale a região em que há o maior quantitativo populacional do país. Ou seja, letra A, Norte, B, Nordeste, C, Centro-Oeste, D, Sudeste e E, Sul. Qual é a região que tem o maior quantitativo, ou seja, o maior número populacional do Brasil? Qual letra vocês marcariam nesse primeiro ponto aí? Riquelme, Lívia, vou colocar aqui D, né? Luiz D. Mais alguém quer opinar? Mainara botou C, né? É diferente. Nós temos dúvida, né? Entre C e D, não é isso? Ninguém mais quer se posicionar? Júlia botou D também. Mais alguém? Então vamos lá. Vamos ver se é C ou D. Assinale a região que há o maior quantitativo nacional, ou seja, onde tem o maior número de pessoas habitando. Colocaram C, Centro-Oeste, ou então D, Sudeste. Então, nossa resposta, pessoal, é a letra D, Sudeste. Nós vimos lá no texto, e lá tem mais de 87 habitantes por quilômetro quadrado, e principalmente porque tem mais de 50 milhões de habitantes. O que responde a nossa questão é o quantitativo populacional, é o número de pessoas que habita.
e nós temos mais gente morando no Sudeste, onde fica São Paulo, Rio de Janeiro e Minas Gerais. Deu para entender por que da letra D? É pelo número absoluto. Se vocês voltarem no texto, vocês vão ver que o maior contingente populacional mora nesses estados, São Paulo, Rio de Janeiro e Minas Gerais, que fazem parte da região Sudeste. Entendido? Sim, né? Então vamos aqui voltar para a gente finalizar a atividade para esse segundo ponto. Então, vocês no segundo ponto vão assinalar a alternativa que não apresenta um dos motivos responsáveis pela concentração populacional no Brasil. Então, é o que não apresenta. Colonização concentrada em algumas faixas do território. B. Atividades econômicas mal distribuídas pelo espaço. C. Industrialização realizada primordialmente nos centros econômicos e de poder. D. Urbanização acelerada desde os tempos coloniais. Ou letra E. Estabelecimento de oligarquias regionais que comandavam o território durante vários períodos da história brasileira. E aí, pessoal, qual dessas 5 letrinhas não apresenta um motivo responsável pela concentração populacional no Brasil? O que é concentração? É reunir um maior número de pessoas num determinado lugar. O que vocês acham aí? Estou vendo aqui D. D. Estou vendo C aqui também. Kedley botou letra E. Mas tem várias proposições, né? Tem E. Olha, já botaram B. Vocês estão com dúvida, né? Nesse segundo ponto. Vamos já desenrolar. D para Riquelme. Quem mais quer se manifestar aí? O D está ganhando, mas a gente tem dúvidas com letra E, letra B e até letra C também foi citada aqui, né? Então vamos voltar lá para a gente fechar. Então, assinale a alternativa que não apresenta um dos motivos responsáveis pela concentração populacional no Brasil. Colonização concentrada em algumas faixas do território. Esse é um motivo? Sim, né? Então a gente não marca. Atividade econômica mal distribuída pelo espaço. Esse não é um movimento? É sim. C. Industrialização realizada primordialmente nos centros de poder. Também é verdade, então não marca essa. Urbanização acelerada desde os tempos coloniais. Pronto, pessoal, está aqui nossa resposta. Letra D. Não apresenta um motivo responsável pela concentração. Não é acelerada desde o período das colônias. Ela acelerou-se em outros determinados tempos. Tá certo? Então, é letra D. A maioria colocou D, mas eu vi que houve dúvidas entre B, C e E. Descartaram somente a A. Todas as outras foram citadas. Deu para entender, pessoal, a temática de hoje sobre população? Ficou alguma dúvida que vocês queiram perguntar agora no final da aula? Deu para compreender direitinho, observando as imagens, vendo as diferenças raciais, a questão do racismo que acontece no planeta? Trouxe dados para vocês mais atualizados em relação ao texto. Então, espero que tenham contribuído para vocês compreenderem essa temática, tá certo? Quem tiver dúvida, fique à vontade agora. Quem quer fazer algum comentário? Não saiam da aula agora, pessoal. Ainda vou fazer a chamada, viu? Fazer o seguinte, eu vou tirar aqui os compartilhamentos, vou encerrar a gravação para a gente não perder a gravação. Aí na sequência eu faço a chamada, tá bom? Não sai ninguém.